A liberdade de expressão, ela é relativa, como todos os direitos fundamentais, tá? Como todos os direitos fundamentais, ela também é relativa, tá? Então, isso é um ponto importante também, né? Bom, quarto, privacidade e imagem. A privacidade e imagem eu não vou trabalhar com muito detalhe agora, porque depois eu vou gravar uma aula, vou fazer uma aula com vocês aqui só sobre privacidade de imagem. Mas de uma forma geral, o que é essa privacidade? A privacidade tem a ideia, eu falo sempre usando o Bernardo Gonçalves, né, que usa esse termo, que é o direito do sujeito estar só com ele mesmo. Tá? Isso faz parte da garantia dos direitos de personalidade, da formação da personalidade do sujeito. Tá? Ele precisa disso, né? De ter essa solidão com ele mesmo, de ter um momento em que ele fica só com ele mesmo, que ele faz o que ele quer sem nenhum tipo de julgamento moral, social e assim por diante. Tá? Ela protege o sujeito disso. Né? Bom, qual que é a finalidade dessa privacidade? A finalidade de dar esse direito do sujeito estar só com ele mesmo é trazer aquela tranquilidade emocional, né? No sentido de que o sujeito precisa desse momento para se inserir. Né? Então, se o sujeito quiser ficar dentro da casa dele e ele é homem, ele usa calcinha, o problema é dele. Né? Se ele quer cultuar o demônio, o problema é dele. Né? Isso faz parte, porque às vezes ele não quer um julgamento social. Isso faz parte dessa ideia. A própria ideia de inviolabilidade do domicílio está ligada à privacidade. A gente vai trabalhar depois gravação clandestina e vários outros pontos, mas é essa a ideia. Isso também tem relação com uma ideia de autoavaliação e de revisão de seus comportamentos. Todo ser humano erra, acerta, reavalia os seus atos, refaz, revisa, faz de outras formas, avalia como aquilo vai acontecer. Isso tudo acontece dentro da privacidade. A privacidade também é um limite para a liberdade de expressão. Isso quer dizer o quê? Que essa fala não pode afetar a privacidade do sujeito. Também encaixa no caso da fofoca. Se eu estou conversando com a minha aluna e a aluna revela para uma terceira pessoa, ela está ofendendo esse meu direito à privacidade. Então também há um limite à liberdade de expressão. Se eu falei com ela no campo da privacidade, ela não pode falar para um terceiro. Gente, pode, naquela conversinha com seu crush, você tira um print e manda para sua amiga? Não, não pode. Isso ofende exatamente a privacidade. E aí você percebe que há um limite à liberdade de expressão. Quando eu tiro um print e mando para alguém, é uma mensagem comunicando algo. Mas isso ofende essa ideia, tá? Vocês estão percebendo que vocês fazem várias coisas irregulares aí, né? Para ajudar eu mesmo, como professor de penal, percebo que todos nós cometemos, às vezes, atos irregulares ou ilícitos, né? Mas, bom, olha só. E a biografia não autorizada? Bom, é um bom tema, tá? Eu vou tratar desse tema com mais calma quando eu falar só da privacidade, tá? Na verdade, isso eu vou até tratar ele de forma separada. Mas, bom, o que é a biografia não autorizada? Eu pego um cara famoso, né? Como, por exemplo, o Covidinei, que é um cantor famosão, e eu vou fazer uma biografia dele sem pedir para ele. Lá no Código Civil, a gente tem a determinação que seja feito o pedido. E aí foi discutido se esse Código Civil é constitucional ou não. O que o STF decidiu? Tá? O STF decidiu que a biografia autorizada, não autorizada, ela é permitida. Tá? Por quê? Quais foram os fundamentos básicos? Por conta da vedação da censura, que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Então, a vedação da censura é vedar previamente. Para eu falar de alguém, se eu tivesse que ter autorização dele, eu estaria vedando essa liberdade de expressão. A possibilidade que existe da responsabilização posterior ou ulterior. Né? Então, eu permito a fala, eu permito a mensagem, desde que seja possível que ele responda depois, por meio do direito de resposta, indenização moral, material, por um crime contra a honra, com um crime de apologia ao crime e vários outros. Então, de uma forma genérica, o que o STF decidiu? Que não é necessária autorização, até para proteger o direito da informação. Professor, que absurdo. Calma, gente. Todo direito fundamental tem que ser analisado no caso concreto. Tá? Um caso famoso é o de cantores, né? Como, por exemplo, Roberto Carlos, que fizeram várias biografias não autorizadas dele. Quando o STF fala que não precisa de autorização, quer dizer que vale tudo? Claro que não. Vamos imaginar, por exemplo, que eu sou o cara famoso. Eu contei para Shakira, a minha cachorra, porque eu não conheço a Shakira colombiana lá do Piqué. Eu contei para a cachorra o seguinte, contei uma coisa da minha vida privada, que aconteceu comigo, eu relaxei com ela. Isso está protegido pela privacidade. Aí um autor faz uma biografia não autorizada e ele escuta a Shakira. E a Shakira vai lá e conta para ele. Ele coloca na biografia não autorizada. Isso está ofendendo a minha privacidade? Claro que está. Isso é permitido? Não. Né? Então eu posso processar para retirar essa informação ou até pedir uma indenização pelas consequências disso. Né? Então não quer dizer que vale tudo. Só quer dizer que não é necessário a autorização porque tem uma ideia de direito à informação. Como eu sou uma pessoa pública,
né? E às vezes saber de coisas é importante para mudar o mundo, para evoluir e assim por diante, isso se torna necessário. Então vamos pensar, antes de 88 a gente tinha uma ditadura, né? É importante falar quem apoiou ela, quem ajudou ela e etc. Tal. Contar sobre essa história. Até para a gente aprender que isso não ocorra novamente. Então isso faz parte. Mas cuidado. Leitura com calma. Tá? Eu tenho sempre que analisar o caso concreto. Não tem respostas de pronto na análise de choque de direitos fundamentais. Quando eu falo da não biografia não autorizada, eu estou falando o quê? Liberdade de expressão versus direito de informação, privacidade, não é? Então tem um choque. Isso tem que ser sempre analisado no caso concreto. Beleza? Vamos para mais um. 5. Quinto limite. Vedação da censura. Opa, professor, o que é isso? Né? A vedação da censura, que é prevista expressamente na Constituição, tanto no artigo 5º quanto lá na frente no artigo 220, no capítulo de comunicação social, ela é o quê? É censura. E cuidado com esse termo, porque ele é utilizado de forma leiga, muitas vezes, e incompreensível. Você fala o que você quer, mas você responde pela sua fala. Então eu falei, Covidneia é carniceira, uma péssima médica. Eu processo a Covidneia. Desculpa, processo a Covidneia não. Processo, quem falou isso? Vamos colocar nomes, né? O Álcool Gelson falou da Covidneia na rede social dele. A Covidneia processa ele, pede uma indenização moral pelas ofensas à sua moralidade, material, porque ela teve, pede um direito de resposta proporcional ao agravo e pede para retirar aquela mensagem do site, da rede social. O judiciário concorda. Ele fala, tem que se retirar porque houve uma ofensa, tem que dar a indenização, tem que dar o direito de resposta. Professor, isso é censura? Não, não é censura. E aí é o ponto importante. O que é censura? Caneta na mão, anota aí. A censura é quando, por meio de uma ação governamental, prévia, anterior à mensagem, anterior à fala, e vinculante, o sujeito é impedido de falar sobre algo. Então, durante a ditadura, você não podia falar mal do governo. Então, você nem podia falar, você nem podia passar essa mensagem prévia. Vinculante, vincula determinados assuntos. Você não pode falar mal do governo. Então, você pega um assunto e fala que ele não pode ser falado. Você fala isso antes. Então, tem sempre a figura do censor, uma atuação estatal. No exemplo da Covidneia e do Álcool Gelson, o judiciário, que tem como função resolver conflitos, ele resolveu um conflito entre a Covidneia e o Álcool Gelson. Como a liberdade de expressão não é absoluta, eu posso sim retirar aquela informação das redes sociais, dar multa, indenização e assim por diante. Então, cuidado, censura sempre lembra prévia e vinculante, ou seja, fala uma informação não pode ser dita e antes dela ser proferida. Tá? Então, a vedação da censura é isso, impedir que o governo faça isso. Né? Bom, pela figura do censor ou qualquer coisa. E aqui, para ficar bem claro, a vedação da censura constitucional impede o controle jurisdicional posterior? Não. Liberdade de expressão não é absoluta, ela é relativa e ela permite a responsabilização posterior, inclusive com a retirada daquilo. O melhor exemplo é o hard case lá, que é o principal caso para a gente para falar de discurso de ódio, censura e assim por diante, que é o do cara que escreveu uma obra antissemita. Foi retirada a obra de circulação por conta das ofensas que ela faz, dos discursos do ódio que ela tem. Então não é possível isso, tá? Vamos imaginar que eu sou da Ku Klux Klan e aí eu faço um manifesto sobre isso. Ele pode ser retirado? Pode ser retirado. Eu faço um site falando mal de alguém. Pode ser retirado? Pode ser retirado. E assim por diante, tá? Isso não é censura, que fique claro novamente. Bom, e a classificação indicativa. Eu vou trabalhar isso também mais na frente, principalmente quando eu falar de liberdade de imprensa e liberdade de manifestação artística, que a gente vai ter uma outra aula sobre isso. Mas para adiantar, a Constituição fala que é possível classificação artística indicativa. O que é isso? Esse programa é proibido para menores de 18 anos porque tem violência, sexo e assim por diante. Cuidado, viu, gente? É possível que eu impeça que um determinado conteúdo passe em determinado horário? Não. Senão a gente teria uma censura. Se eu falasse assim, conteúdos com sexo não podem passar em tal horário, seria uma censura? Seria, porque seria prévia, antes do conteúdo passar, e vinculativa. Eu falaria, conteúdos sobre sexo não podem passar, e estou falando antes do conteúdo passar. Não é possível. O que a Constituição permite? Só que você classifique e indique. Você pode, então, fazer uma classificação e falar assim, esse tema ele é impróprio para menores de tantos anos e assim por diante. Tá? Professor, e se o cara coloca um filme ou alguma coisa ofensiva, etc. Tal? Bom, tem a responsabilidade posterior. É para isso que ela serve. Direito de resposta, indenização e assim por diante. Prévia e vinculativa não é possível.
Temos também como limite o discurso do ódio. Eu gosto de falar sempre que, na verdade, é um limite a dignidade da pessoa humana. Né? E aí a dignidade da pessoa humana incluiria, na verdade, tanto o discurso do ódio contra a honra, contra a vida, contra a privacidade, intimidade e assim por diante. Mas a doutrina e o judiciário ela trabalham mais dessa forma. Como eu disse, o caso clássico aí para esse, né, é o caso do editor antissemita lá no Sul, eu não lembro se foi Rio Grande do Sul, antissemita, desculpa. Né? O que é o discurso do ódio? O discurso do ódio é aquela mensagem, lembra-se de novo, mensagem é fala, escrita, gesto, não é? Que incitam a discriminação racial, social, cultural, religiosa de determinados grupos. Geralmente esses grupos são grupos minoritários. E minoria não tem a ver com quantidade de pessoas, mas quando ela tem uma ideologia, uma ideia que lhe traz um tipo de exclusão social, tá? Mas bom, isso também vou falar disso mais tarde. O que eu quero deixar bem claro é que não é possível qualquer fala, tá? Eu, por exemplo, chego no púlpito e falo assim: homoafetivos são coisas do demônio. A gente tem que... Isso é uma incitação ao ódio e esse discurso não está permitido. E olha que legal, gesto, hein? Não é só palavras. Agora, é peculiar, tem uma série de detalhes, porque transita muito próximo entre o que você pode falar e o que você pode incitar. Mas deixa isso também para uma próxima aula, porque esse é um assunto bem mais complexo, tá? É mais difícil também. Professor, explica como é que isso já foi feito no STF. É permitido proselitismo religioso? O que é o proselitismo religioso? Eu te convencer a você entrar para a minha religião. Então eu fico lá falando, não, você tem que entrar por isso, aquilo, outro. Isso é bem interessante, né? Porque aí a gente entra numa ideia de liberdade de expressão, uma liberdade de crença e assim por diante, né? Quais são os limites, né? E aí é interessante. O STF decidiu sobre isso, eu coloquei um trechinho da decisão porque é um assunto interessante. E olha que eu já usei a técnica das 3 leituras aqui, não deixem de ver o vídeo sobre isso, a aula sobre isso, né? Só haverá racismo se o discurso dessa religião supostamente superior for de dominação, opressão, restrição de direitos ou violação da dignidade humana das pessoas integrantes dos demais grupos. RHC lá do STF. Olha só que interessante, gente, cuidado, tá? Toda doutrina religiosa, ela é excludente. Professor, calma, não estou falando mal de nenhuma religião. Mas, por exemplo, imagine que eu tenho uma religião monoteísta, eu falo que só tem um Deus. Aí tem uma religião politeísta, ela fala que tem vários deuses. A religião monoteísta vai falar que quem acredita em vários deuses está errado. A religião politeísta vai falar que quem acredita em um Deus só está errado. Então ela geralmente exclui a outra crença. Tá? E por isso que é o cuidado, né? Porque essa fala ela pode até causar um certo incômodo, um ódio, mas não é isso que o discurso do ódio é um problema. Isso não é um problema, tá? Porque as falas podem incomodar, não é essa a questão. Na verdade, ela tem que incitar a discriminação a um outro ponto. Mas aqui, o que o STF deixou bem claro? Que não pode vetar esse discurso de convencer o sujeito a entrar para a sua religião, ou até falar que a sua religião está errada, porque isso faz parte. Desde que não tenha um conceito de dominar, de oprimir, de restringir direitos, tá tranquilo. Então eu posso falar que a sua crença está errada, para ser bem claro, tá? Não há um problema nisso. O que eu não posso é oprimir, dominar e restringir de alguma forma. O melhor exemplo é o nazismo, né? Apesar de a gente não estar falando necessariamente de religião, mas o nazismo ele pressupõe a dominação de um determinado grupo. E, portanto, não está protegido pela liberdade de expressão. Pelo contrário, é uma ideologia que nem permitida está. Né? Tem um vídeo no Instagram sobre isso. Depois dá uma olhadinha lá. Bem interessante para vocês entenderem um pouco. Né? Líder religioso pode ser condenado por racismo? Sim, professor. Não tem ninguém que está alheio às leis. Tá? E esse RHC também tratou disso. Olha só, a incitação ao ódio público contra quaisquer denominações religiosas e seus seguidores não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão. Então, perseguição, né, não é possível, incitação ao ódio não é possível, discurso ao ódio não é possível, apesar de ser possível proselitismo religioso. É possível, a depender do caso concreto, e é muito importante isso, eu preciso de analisar o caso específico, porque dependendo da forma como a mensagem for tratada, o local, o momento, isso varia. Né? Eu já usei um exemplo para falar sobre discurso do ódio no caso americano. Né? Estão lá, falando que a eleição estava errada, que ela foi fraudada. Né? Um monte de gente falando isso. Aí gente nervosa, na frente do Congresso, fala assim, esses congressistas não prestam, eles não são americanos, tem que entrar. Puf, todo mundo entra. Aqui é um discurso do ódio. Essa mesma fala
tirada desse contexto, desse local, desse momento, num outro lugar, numa universidade, longe, ela não vai ter o mesmo caráter de discriminação ou de incitação à violência. Então, cuidado, sempre temos que analisar de acordo com o caso concreto. Então, é isso que ele falou. É possível que um líder religioso seja condenado pelo crime de racismo por ter proferido discurso de ódio público contra outras denominações religiosas e seus seguidores. É possível o proselitismo religioso, mas o proselitismo não inclui o discurso do ódio. Então você pode até falar que aquela crença está errada, mas não quer dizer que você pode dominá-la, ou oprimi-la, ou tentar restringir direitos dela, tá? Depois eu trato disso numa aula específica. Bom, mais uma, né? Não, isso aqui eu já passei, né? O conceito eu já coloquei, desculpa. Outros, que eu não vou trabalhar aqui, mas só para vocês saberem. O direito ao silêncio, não é? O sujeito, quando é preso, por exemplo, ele não tem o direito de ficar calado. Não deixa de ser um limite, uma proteção ao direito fundamental à liberdade de expressão. Não falar também é uma mensagem, tá? Quando eu me calo, também é uma mensagem. Quem teve aí um relacionamento abusivo e faz terapia sabe disso. A ex lá, o ex abusivo, manda mensagem, aí você responde. Aí a sua terapeuta, o seu terapeuta fala assim: não responder também é resposta. É isso, tá? Direito de resposta, direito ao silêncio. Não falar também passa uma mensagem, tá? Então ele também está protegido. Então percebam que a liberdade de expressão, ela tem certos limites, inclusive, né? O desacato é um ponto bem interessante. Depois eu vou fazer uma aula para vocês só sobre o crime de desacato e sobre a decisão do STF sobre ela. Mas olha só, o STF declarou que o crime de desacato é constitucional. Então imagina que o policial me aborda e eu mando ele para casa do caramba, falo que ele é um sacana, que ele é isso, que ele é aquilo, etc e tal, até ataco ele, né, ou outro funcionário público. Bom, continua existindo o desacato. Então, mais uma vez, eu não posso falar o que eu quiser. Porque nesse caso, se eu falo o que eu quero, se eu ataco esse sujeito, eu respondo. Então, de novo, liberdade de expressão não é absoluta, ela é relativa. Os crimes interessantíssimos de apologia a fato criminoso, incitação a ato criminoso, que eu vou trabalhar também depois com você, também são exemplos de limite a essa liberdade de expressão, né? Você não pode incitar um crime, ou fazer apologia, defender, endeusar um determinado fato criminoso, tá? Então também, mais uma vez, você não fala o que quiser. Se você falar nesse sentido, tem aqui. Existem outros crimes, né? Lá no induzimento ou instigação ao suicídio, né? Que é mais ou menos o seguinte: o cara tá no prédio, você grita pula, 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 não é? O cara fala assim pra você: eu quero acabar com a minha vida. Acaba mesmo, você tem mais do que morrer. Não é crime? Pois é. Então, de novo, a liberdade de expressão não é absoluta, não é? Se você fala isso com ele, você pode vir a responder. E aí, para a gente ir fechando essa aula, deixo já alguns temas correlatos que eu vou trabalhar em outras aulas para essa aula não ficar muito extensa, já que já até ficou. Alguns temas correlatos a esse tema que a gente vai trabalhar numa próxima aula. Liberdade de manifestação artística, que nada mais é que a liberdade de expressão, mas para ter certeza, o Constituinte colocou, para ficar bem óbvio isso, e a liberdade de imprensa, que também é tratada na Constituição, porque a imprensa tem um papel essencial numa democracia. Tranquilo? Obrigado pela aula de hoje. Dúvidas, manda aí nos comentários. Por favor, comente, porque o YouTube, ele valoriza esses comentários e, afinal de contas, eu estou aqui, mas a gente quer que o canal cresça. E aí já vai. Dá uma curtida se gostou. Se não gostou, comenta. Me fala: professor, não gostei, faltou isso, faltou aquilo, foi muito longo, foi baixo. Até para eu fazer uma aula melhor cada dia mais para você. Outro ponto importante também: segue, né? Para eu continuar existindo, né? Então, vocês vão me seguindo, indica para um colega, compartilha, manda um link, dá uma indicação e assina o sininho aí, porque toda semana tem aula para você aqui. E toda vez que tem um caso de grande repercussão também. E se não apareceu a aula, se não teve uma aula de um assunto que você quer, o que você faz? Manda um direct para mim no Instagram ou um comentário que fala assim: professor, fala sobre esse tema? Professor, fala sobre isso? Que eu gravo para você. Afinal de contas, o que eu sou? Seu professor pessoal. Estou aqui para reforçar, ajudar você a conquistar seus sonhos. Seja passar na faculdade, seja compreender melhor, seja passar no concurso, passar no OAB, ou até mesmo entender o Brasilzão aí e como que ele funciona. Fechou? Tchau, tchau. Até a próxima aula.